Olá, estamos iniciando mais um programa Encontro Marcado aqui pela sua TV Câmara, canal 4.1. Lembrando que esse programa tem o apoio do jornal Gazeta do Oeste, da AIBA e Zagaia. As nossas convidadas de hoje é a deputada federal Alice Portugal e a secretária de Estado Olívia Santana, que é secretária do Trabalho e Esporte do Estado da Bahia. E nós temos dois temas interessantes para ser discutido aqui hoje. Primeiro, nós vamos falar dos impactos das reformas do governo federal e falar um pouco também de políticas públicas. Deputada Alice Portugal e Olívia Santana, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada, Modesto. Para mim é um prazer estar aqui ao seu lado, ao lado da secretária de Estado, Olívia Santana, que é a secretária da pasta do Trabalho, Esporte e Lazer do Estado da Bahia. Eu, como deputada federal, fico muito feliz de estar de volta a Barreiras, e especialmente através da TV Câmara, que é o canal da Câmara Municipal, que tem, sem dúvida, a representatividade maior desta cidade do ponto de vista do Legislativo. E para nós é uma honra estar aqui com você, um comunicador experiente, não é? Através das câmeras da TV Câmara, e falar sobre esse momento que nós estamos vivendo no Brasil. A reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que já é lei, e a circunstância pela qual passa o nosso povo brasileiro em relação às suas condições de vida, aos projetos sociais e ao futuro do nosso país. Modesta, eu quero aqui, em primeiro lugar, saudar você, toda a sua equipe, saudar a deputada federal Alice Portugal, que tem uma forte relação com Barreiras de muitos anos, saudar todo o povo que está nos assistindo e dizer que para mim é uma grande honra estar aqui com vocês, ser parte do governo do governador Rui Costa, da equipe do governador Rui Costa. Nós temos uma luta muito grande em defesa da participação das mulheres nos espaços de poder político e, portanto, estar hoje na condição de secretária de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, que é uma pasta importantíssima também do governo, com toda a crise econômica, toda a crise política, esse desemprego que hoje assola esse nosso país, em função essa mudança brusca que houve também, não é, no cenário da política, esse golpe, né, que aconteceu, que retirou o mandato legítimo da presidenta Dilma, e hoje nós temos um governo fragilizado, que não consegue colocar o Brasil nos trilhos. Ao contrário, o Brasil está cada vez mais se aprofundando num abismo e nós temos que reagir. O governador Rui Costa tem trabalhado muito no estado da Bahia, no sentido de segurar o seu governo, e tem conseguido, no sentido de garantir políticas públicas para o conjunto do povo baiano. Deputada, eu gostaria de iniciar já lhe fazendo a seguinte pergunta. A reforma da Previdência é necessária? Modesto, a reforma da Previdência, nos moldes em que hoje se apresenta, ela é absurda e desnecessária. Primeiro, porque não há déficit na Previdência. Há um déficit na Seguridade Social. A Seguridade Social, ela é um capítulo da Constituição formado pela saúde, assistência social e previdência. E, na verdade, saúde, ao fim da CPMF, não tivemos mais nenhum mecanismo de sustentação e dinheiro novo na saúde. Portanto, a saúde é deficitária. A assistência social, nós sabemos que ainda custeia a aposentadoria dos trabalhadores rurais, da família agrícola brasileira e, evidentemente, depende do recurso orçamentário e do recurso da Previdência. A verdade é que a Previdência Social sustenta esse tripé. Então, não é a Previdência deficitária. Ela ficará mais deficitária na medida em que tenhamos menos carteiras assinadas no Brasil e menos pessoas colaborando com a Previdência. Seria muito melhor fazermos uma revisão da Previdência no Brasil, cobrarmos dos devedores da Previdência, daqueles que sonegam, fazermos um ajuste fiscal, uma reforma fiscal para, sem dúvida, cobrar das grandes fortunas, que no Brasil você tem imposto, mas o imposto, na verdade, quem paga é quem tem contra-cheque, né? As grandes fortunas não são taxadas no Brasil. Primeiro faríamos isso, para depois a gente fazer a conta e ver se a Previdência de fato precisa de reforma. Na minha compreensão, é hora de tratarmos dos tributos e não tratarmos de tributar quem não tem de onde tirar.
A reforma da Previdência, ela prejudica os mais pobres, as mulheres e o povo negro, que é, sem dúvida, a base da pirâmide social brasileira. E isso é muito sério, porque a proposta do governo federal é excludente. É uma reforma que levará a quem está próximo de se aposentar, de pagar um pedágio e demorar de chegar à aposentadoria, e do jovem que está entrando, Modesto, no mercado de trabalho, esse não se aposentará. Porque para ter aposentadoria integral são 49 anos de contribuição, sem um dia de desemprego, sem um dia sem contribuir. Então isso é muito sério, muito grave, e nós teremos, de fato, um afastamento do direito previdenciário, que é um direito sagrado de quem trabalha, para que você, jovem, contribua. E quando a sua capacidade de trabalho for reduzida, você tem o direito de gozar a sua aposentadoria. Esse direito está ameaçado. A senhora falou dos grandes devedores. O Congresso Nacional não poderia fazer alguma coisa com relação a esses grandes devedores para que a Previdência não se tornasse deficitária? Sim, claro. Nós já temos projetos na Câmara dos Deputados para taxar as grandes fortunas. Há discussão muito forte sobre a ideia de um imposto único, não é? No sentido de você diminuir essa carga tributária, mas com a taxação das grandes fortunas, os mais ricos pagarem mais do que os pobres. E, evidentemente, não há interesse político. Ao contrário, a Câmara dos Deputados eu tenho apelidado, Modesto, de Casa dos Perdões, porque há semanas sucessivas a Câmara, contra o meu voto, não é? E o voto da oposição, tem decidido perdoar dívidas de grandes latifundiários, perdoou a dívida dos devedores da Fazenda Nacional, fez a leniência dos bancos, que significa assim, os bancos, os mais fortes, têm uma dívida de 500 milhões e ela desce para 50 milhões. Então, ninguém perdoa a sua dívida, não é, caro telespectador, do cheque especial, o seu aluguel, ninguém perdoa, mas nós estamos no Brasil e, lamentavelmente, isso tudo foi moeda de troca para a votação que nós tivemos essa semana sobre o processo, né, que o Supremo mandou para a Câmara dos Deputados em relação ao presidente da República. E todos esses perdões estão acontecendo, mas não há análise daquilo que precisa ser feito para salvar a Previdência Social. Secretária, quando a senhora assumiu a pasta, quais foram os principais objetivos, sucessos alcançados e quais os desafios ainda que permanecem? Então, Modesto, para mim foi um desafio importante assumir a pasta do trabalho, são 10 meses, não é? À frente dessa pasta, eu estava antes na Secretaria de Políticas para as Mulheres, e os nossos principais desafios são o enfrentamento desse quadro, não é, de desemprego que há. Nesse sentido, nós temos trabalhado muito para fortalecer a principal política que nós temos, que é a Rede Cine Bahia, que é a rede de intermediação de mão de obra. Essa é a maior política pública que democratiza, não é, o acesso do trabalhador, que procura desesperadamente uma oportunidade no mercado de trabalho, a uma vaga. Este ano nós não contamos com nenhum apoio do governo federal, nenhum centavo do governo federal para a sustentação de uma rede que na Bahia tem 126 postos espalhados em diversos municípios. Inclusive tem um posto do Cine Bahia aqui em Barreiras, que funciona também no mesmo complexo do SAC, e, portanto, nós temos damos uma importância muito grande a essa rede, porque é ela que aproxima o trabalhador de uma maneira mais democrática a uma vaga no mercado de trabalho. Também a política do esporte. O governador Rui Costa assumiu vários compromissos voltados para o esporte e a gente tem trabalhado diuturnamente no sentido de cumprir esses compromissos. A Bahia tem construído diversos equipamentos esportivos. Recentemente, nós estivemos em 3 municípios dando ordem de serviço para a construção de centros de canoagem, que são os centros que foram compromissos assumidos na época das Olimpíadas, portanto, são legados dos Jogos Olímpicos, e que o governador fez questão de assegurar, de garantir, com recursos próprios do nosso Estado. Também o PELC, que é o grande programa de esporte e lazer nas cidades. O vereador Vivi, inclusive, esteve conosco, comigo, com a Alice, não é? Esteve várias vezes em Salvador, buscando o apoio do governo no sentido de trazer um núcleo do PELC para cá.
que é um programa que populariza o esporte de participação, possibilita o núcleo do PELC, aqui em Barreiras e em outros municípios que nós conseguimos contemplar, ele vai agregar 400 pessoas, jovens, pessoas maduras, é democrático, né? Diversas idades podem participar desse núcleo do PELC. A deputada Alice, eu quero inclusive agradecer de público, porque se empenhou junto ao governo federal, ainda na época do governo Dilma, né? Para a gente conseguir que esses recursos viessem para a Bahia. Infelizmente a gente conseguiu e nós já estamos em processo mesmo de implantação. Em Barreiras está assegurado o desenvolvimento também desse programa aqui, além dos cursos de qualificação. Nós temos esse semestre a turma de panificação. A ideia é que no próximo semestre a gente amplie também as oportunidades. É o programa Qualifica Bahia. Então, no primeiro semestre do ano que vem, nós vamos também disponibilizar mais turmas para Barreiras, no sentido de garantir qualificação profissional para quem mais precisa. A senhora falou que o governo federal não tem contribuído com as questões dos programas sociais, vamos dizer assim, das políticas públicas. Como é que a senhora analisa as políticas públicas do governo do Estado nos municípios? Já que nós temos 417 municípios sim. E o governo federal não está recebendo nenhuma contrapartida do governo do Estado. O governo do Estado não está recebendo, Modesto, está com muita dificuldade de conseguir recursos que são de direito da Bahia. Para você ter uma ideia, nós tivemos, o governo do Estado da Bahia é um dos poucos no Brasil que tem capacidade de tomar empréstimo, porque fez o dever de casa, tem conseguido garantir sua folha de pessoal, fez uma série de sacrifícios para colocar as nossas contas em dias. Para você ter uma ideia, nós podemos hoje tomar até 5 bilhões em empréstimo. Mas o governador Rui Costa fez uma solicitação de 600 milhões para investir em infraestrutura, em estradas, em policlínicas, que ele tem democratizado isso a em rede bancos de públicos? saúde no Banco do Brasil. Banco do Brasil. Banco do Brasil, que é um banco público. Não é? Então, o empréstimo aprovado, o empréstimo publicado no Diário Oficial, mas por questões políticas, não é? Esse empréstimo ele não foi concedido. É uma situação absurda, porque penaliza todo o povo baiano. É uma perseguição ao governo do Estado, porque é um governo popular, democrático, que era alinhado com o governo Lula, com o governo Dilma, e esses eram governos que buscaram estabelecer no Brasil uma relação republicana, sem olhar qual era a coloração partidária, não é, de cada estado. O que se assegurava é está dentro dos parâmetros legais, vamos liberar os recursos para garantir as políticas públicas. Mas agora mudou, porque se agora a questão é, se é um governo, que o governador é do PT, que é um governo que tem PCdoB, que tem uma série de forças políticas, PSD, forças mais populares aqui, eles estão, de fato, com a atitude de perseguir, de tentar aniquilar. Então, o governador tem feito um esforço muito grande e também a bancada parlamentar da Bahia, os senadores, têm agido de maneira unitária no sentido de defender os interesses do nosso Estado, mas, infelizmente, aquela velha prática do chicote na mão parece que voltou no Brasil. Deputada Alice Portugal, alegam que se a reforma da Previdência não passar, que os gastos do governo chegará a 64% só com a Previdência. Isso procede? Essa discussão sobre a reforma da Previdência diz respeito a você que nos assiste, ao professor, ao servidor público, que Vivi Barbosa tem tanto apoiado aqui, que essa Câmara tem acolhido, não é, aqui em Barreiras, para discutir seus problemas, para trabalhar a sua perspectiva de carreira. Aliás, a Câmara Municipal ela tem um papel fundamental em definir os planos de carreira, definir o futuro desses trabalhadores que dão os serviços públicos, né? Essa é a semana do servidor público, a semana que adentra, não é? E nós temos que abraçá-los, abraçar todos e todas que servem as pessoas. Esse é o papel do servidor do público. E a reforma da Previdência, ela atinge a todos.
atinge especialmente a professores e professoras, atinge especialmente aquele que deposita na Previdência, né, é como se fosse uma poupança para a sua velhice. Essa não é uma verdade que o Brasil vai perder, que o Brasil vai ter um problema grave na sua economia. Vamos fazer as contas, minha gente, vamos verificar que 49% do orçamento da União é para pagar a dívida pública. Então, se nós tivéssemos coragem de trabalhar uma auditoria para esta dívida pública, possivelmente o Brasil pouparia muito, porque parte dessa dívida já foi paga há muito tempo, né? Então, se houver uma auditoria na dívida, nós vamos verificar que não há necessidade de fazer essa reforma radical. Primeiro necessário fazer essa observação das contas. Além do mais, é necessário fazer a seguinte análise. Hoje, o brasileiro e a brasileira, por que a mulher se aposenta antes do que o homem? Porque ela tem a dupla jornada. Ela trabalha fora para ajudar na economia da família e nós temos um grande percentual que são chefas de família e ela trabalha em casa. Por isso a mulher, na maioria dos países, ela se aposenta 5 anos antes do que os homens, pois o governo federal teve a intenção agora de unificar em 65 anos, homens e mulheres. Agora baixou, não é? A mulher baixou 3 anos, mas na verdade como a gente diz no popular, é tirar o bode da sala, porque na verdade a mulher subirá de 60 para 62 anos. E não é isso que nós queremos, queremos os 5 anos de diferença. Além do mais, no Brasil, Modesto, em média, o trabalhador recolhe para o INSS 7 meses ao ano, porque o resto do tempo ou é desemprego ou é seguro-desemprego. Isso aí eu falo do trabalhador CLT. Isso significa o quê? Quantos anos ele vai ter que contribuir com a Previdência para completar os 25 anos de contribuição que ele precisa ter, né? Então, realmente, não é o que se fala. É necessário primeiro trabalhar essa discussão acerca do déficit da Previdência e cobrar dos devedores e não impor ao povo brasileiro uma injustiça social dessa natureza. Nós sabemos que, se você olhar aqui em volta no Oeste, há pequenas cidades menos desenvolvidas do que Barreiras e Luiz Eduardo, que você vai encontrar que o aposentado como sendo um grande consumidor naquela cidade. Aquele dinheiro certo do aposentado. Isso vai acabar, porque você vai ter cada vez menos pessoas que chegam à aposentadoria. E a aposentadoria, gente, é um pacto entre gerações. É um pacto entre gerações. Colabora o jovem para que, quando você termina a sua capacidade laboral, você receba. É o melhor programa de distribuição de renda que o Brasil tem. É um programa permanente. É uma política pública permanente. Por isso, nós vamos defender a Previdência Social no Brasil todo e aqui em Barreiras. Eu tenho certeza que a Câmara Municipal vai estar aderindo, porque não é, Modesto, uma questão partidária. É uma questão suprapartidária. Muitas câmaras municipais tiraram moções suprapartidárias, todos os partidos, contra essa reforma. É um desejo que eu deixo para que essa Câmara analise, não é? E eu já conto com o vereador que é meu parceiro nessa cidade, Vivi Barbosa, para que a gente possa elevar o nível de informação e de consciência para que essa reforma não passe. Deputada, é o seguinte, dizem que sem a reforma, diz que a carga tributária teria que aumentar 630 milhões. Bilhões. Isso procede? Claro que não. Nós já conversamos nos blocos anteriores, Modesto, que é necessário auditar a dívida pública e cobrar dos devedores da Previdência. Vocês sabem, a Previdência Social brasileira foi quem construiu Brasília. Foi do dinheiro da Previdência que você, não é, contribuinte do INSS, paga. Que foi feita a Transamazônica, que a floresta amazônica já tombou quase toda. Foi do dinheiro da Previdência que a hidrelétrica de Itaipu foi construída. Nenhum recurso desse foi devolvido aos cofres da Previdência. Os maiores devedores da Previdência, infelizmente, são espólios de empresas que foram falidas, tipo a Mesbla, tipo a Transbrasil, a VASP, a Varig, saíram do mercado devendo à Previdência. Nós temos que cobrar desses espólios e temos que verificar a Previdência dos bancos, que também são grandes devedores. Parte dos bancos privados brasileiros são devedores da Previdência Social.
O governo federal, num período de democracia, fez com que dívidas previdenciárias fossem negociadas, por exemplo, a partir de vagas ociosas nas escolas privadas, o FIES, né? Tem recurso previdenciário e o ProUni, em especial, tem recurso previdenciário, é uma troca. Escolas privadas deviam previdência de seus funcionários e o governo federal deixou de arrecadar para dar as vagas e hoje nós estamos vendo meninos pobres, oriundos da escola pública, negros, hoje fazendo cursos de medicina, de engenharia, de direito, sentados na primeira fila dessas faculdades. Isso é uma dação em pagamento de débitos previdenciários. Esses eu não quero que suspenda, esses eu quero que mantenha. Não é? Por quê? Porque a dívida da Previdência está servindo para famílias brasileiras formarem seus primeiros doutores. Então não tem nada disso. Nós precisamos auditar os devedores da Previdência, que eu tenho certeza que nós não precisaremos fazer uma reforma tão draconiana, tão drástica, não é, que ameaça os brasileiros e brasileiras de perderem o direito a se aposentar. Na sua opinião, as políticas públicas estão sendo entendidas pelos gestores, os trabalhadores e a população? Porque há uma desinformação, porque muita gente, quando se falar em política social, não sabe nem o que é. Sim. E que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Então, quando a gente fala de políticas públicas, nós estamos falando do equipamento de saúde, estamos falando da estrada, estamos falando do exemplo que eu citei aqui, da política de esporte, de trazer um núcleo para realizar durante 2 anos um trabalho esportivo com a população, com a juventude, não é? Com idosos, que os idosos e idosas hoje estão indo também buscar uma melhor qualidade de vida. Então, isto é política pública. E política pública é aquela que emana do governo, de recursos públicos. Portanto, é algo que a população, dada a situação de muita carência que a nossa população tem, é óbvio que por mais que a gente faça, ainda vai ficar faltando fazer tantas outras coisas. Quer dizer, o recurso é reduzido, a crise econômica brutal, então quando as fontes fecham, claro que fica muito mais difícil realizar, não é? Garantir ao povo a plenitude das políticas que ela precisa. Educação, saúde, não é? Uma série de políticas que são necessárias realizar. Mas eu não tenho dúvida que a população sabe muito bem o que é, luta por seus direitos e tem que lutar, tem que aumentar a voz. Cada vez que a população se organiza e defende aquilo que é seu de direito, o resultado passa a acontecer. Nós estamos com essa ameaça, já tivemos a reforma trabalhista, que eu até faço um parêntese para parabenizar, agradecer ao vereador Vivi Barbosa, que nos convidou, a mim, a deputada Alice, para estarmos hoje na Câmara de Vereadores, porque as casas legislativas precisam debater a reforma trabalhista, a possibilidade da reforma da Previdência. Quer dizer, se a população não reage, se os trabalhadores não souberem o que é essa reforma trabalhista ou o que é essa possibilidade de uma reforma da Previdência, os trabalhadores não terão a possibilidade de se mobilizar para assegurar direitos conquistados e impedir que retrocessos possam acontecer. Por isso que é fundamental que o debate se estabeleça. Isso que é democracia. E as casas democráticas, eu fui vereadora há 10 anos de Salvador. E não tenho nenhuma dúvida de que o papel do vereador não é só pensar na política que a prefeitura pode fazer, nos serviços públicos que precisam melhorar, ali do seu município. Os grandes temas nacionais também precisam ser levados às casas legislativas para se fazer o debate. A reforma trabalhista já foi aprovada. Diante de um movimento da sociedade, essa ainda pode ser revogada? Sempre é possível. Agora, nós temos que mudar a correlação de forças. É claro que esse Congresso que aprovou a reforma trabalhista, ele não vai revogar. Nós precisaremos pensar melhor no nosso voto em 2018, qual é a composição que nós queremos no Congresso Nacional e lutar para mudar essa correlação de forças. Aí sim será possível pautar esses direitos que foram subtraídos no sentido de fazer avançar, porque do jeito que está foi de fato um retrocesso. A reforma da Previdência
da forma como ela está sendo projetada, ela passa no Congresso Nacional? Modesto, aquele congresso é um congresso que foi formada uma maioria artificial a partir do maestro Eduardo Cunha. E isso, de fato, tem deixado o Brasil com o coração partido. Acho que as pessoas, independentemente do partido político que tenham, da opção política e ideológica que abracem, querem a política com letras maiúsculas. Não é? A gente não quer mais discutir corrupção. A gente quer que quem se envolve em corrupção responda. Se tiver provas, que seja punido. Nós queremos política para olhar com olhos de ver a realidade do povo brasileiro. Né? Infelizmente, o Congresso de agora, é isso que a secretária Olívia disse, é um Congresso que, lamentavelmente, está completamente comprometido com esta pauta, a pauta do presidente Temer. E isso, 97% da população brasileira rejeita. Aquele Congresso pode aprovar, a não ser que o povo se mobilize, a não ser que as pessoas levantem a voz e digam não, esta reforma eu não quero. A reforma trabalhista, de maneira muito rápida, ela, lamentavelmente, ela tira o seu direito. Ela reduz o poder dos sindicatos reivindicarem uma pauta, como aqui, professores, servidores públicos, os sindicatos estarão emagrecidos. Por outro lado, a Justiça do Trabalho. Se você, trabalhador, for entrar com uma ação na Justiça, você terá que pagar custas, você, se precisar de uma perícia para provar o prejuízo que você teve, ou sua saúde teve, você tem que pagar o perito. E se você perder a questão, você vai pagar a multa. Você vai pagar a multa. Quem é que vai querer entrar com a questão na Justiça? Por outro lado, está chegando uma medida provisória na Câmara para unificar a Justiça do Trabalho à Justiça Federal. Ou seja, acabam com o Judiciário Trabalhista. Isso é um absurdo. O Judiciário Trabalhista é o único que o trabalhador tem uma certa ação, né, de proteção do seu direito. A reforma trabalhista é um desastre. Ela não protege nem a mulher grávida. A mulher grávida agora será obrigada a trabalhar em local insalubre. A gestante está liberada para trabalhar em local insalubre, desprotegendo a maternidade. Péssima reforma. Por isso, Modesto, estas reformas elas são de um tempo cinza no Brasil, um tempo sem democracia, e que nós precisamos lutar para mudar. Não é? Eu digo o seguinte, qualquer governo democrático que substitua este governo transitório e ilegítimo, ele precisará fazer um plebiscito revogatório dessas reformas antipopulares e antinacionais. Poucos dias eu estava lendo um artigo e estava vendo o seguinte, existem alguns especialistas que dizem que com esse Congresso e com esses políticos atuais que não muda nada no Brasil. A senhora acredita nisso? Pois é, nós temos que mudar. Mudar significa mudar para melhor. E o Congresso não é todo igual. Eu quero dizer, meus amigos e amigas, eu não sou farinha do mesmo saco, né? Assim como Olívia, Vivi Barbosa, e eu tenho certeza que os vereadores de Barreiras também não querem isso, independentemente do partido político que abracem. Então, é preciso você ter um cuidado. Às vezes a gente vota porque lá no passado alguém arrumou um emprego para seu filho, hospitalizou um pai seu, um parente seu. Não é por aí, gente. Política pública é direito, né? Está aqui a secretária trazendo benefícios para Barreiras. Na verdade, você tem que votar e pensar em quem é aquele deputado, em que projeto ele vai votar quando chegar na Câmara. Como é que ele vai se comportar? Vai votar a seu favor ou contra você? É isso que você tem que analisar na hora de votar. De fato, o Congresso que lá está, em maioria, não representa a nação brasileira. Deputada, nós já falamos da Previdência, mas eu gostaria de voltar a um outro tema também, que é de grande importância, que é a questão da reforma trabalhista. Quais são os principais pontos negativos da reforma que foi aprovada? Olha, primeiro e o grande núcleo da reforma é que você passa no Brasil, e hoje já é lei, a que o negociado entre patrão e empregado, ele tenha maior valor do que a lei, do que o legislado, como nós falamos em linguagem técnica. Isso significa que se você tem um grupo de trabalhadores que tem um sindicato forte, ele terá mecanismo de defesa, mas os trabalhadores isolados, oficinas mecânicas, não é, comércio, etc., eles ficarão muito vulneráveis. A negociação será o seguinte, ou você aceita ou perde o emprego. Isso, lamentavelmente, hoje é lei no Brasil. E hoje já há anúncios
nos jornais do chamado trabalho intermitente, que foi aprovado no texto desta nova lei que regula a reforma trabalhista do Brasil. É o seguinte, olha, vem aí o Natal. Então, todo ano no Natal você tem trabalho temporário. Mas o trabalho temporário ele era regulado para algumas categorias e durante determinado tempo, pois ele agora não terá mais tempo. O tempo é elástico e durante todo o tempo alguém poderá chamar você para trabalhar 4 horas. Você, cameraman, diretor, vai ser contratado pelo tempo que aquele estúdio achar que vai precisar de você. Você, trabalhador do comércio, você vai trabalhar 1 hora. Ou mesmo um profissional liberal. Não, senhor médico, eu só quero você aqui na clínica 2 horas por semana. Eu não tenho mais contrato geral com você. Isso é lamentável, porque você não terá mais garantia ao trabalho. Então, trabalho intermitente, trabalho exaustivo, o deslocamento do trabalhador para locais distantes de trabalho. Então, se aqui um trabalhador se desloca, um veterinário, para uma fazenda distante, esse deslocamento, ele em geral consta do contrato de trabalho, não é? Esse trabalho in itinere, esse trabalho não será mais pago. Não é? Isso é gravíssimo. Nos centros industriais, onde o trabalhador viaja, por exemplo, de Salvador para o polo petroquímico de Camaçari, ele viaja 1 hora. Esse tempo não será pago. Portanto, são itens e itens e itens, são 20 páginas de injustiças que remontam à legislação trabalhista brasileira para um tempo pré-getuliano, ou seja, antes de Getúlio Vargas. Com Getúlio Vargas, apesar do Estado Novo em 1937, os trabalhadores brasileiros que já tinham a CGTB, né, a primeira central sindical brasileira, eles se mobilizaram e levantaram as suas bandeiras, que eram diminuir a jornada de 16 horas de trabalho para 12 horas de trabalho, era mulher, entrar no mercado de trabalho com carteira, tudo isso, os trabalhadores levantaram essas bandeiras no Brasil e conseguiram. A CLT, apesar de não ser a melhor das leis, mas era a consolidação, a primeira consolidação das leis trabalhistas no Brasil, e ela caiu. A terceirização, queira ou não, ela já é uma realidade. Ela agora foi formalizada na lei. Formalizada não, ela foi generalizada. Generalizada na lei trabalhista, na reforma trabalhista. E aí? E aí é isso, né? Terceirizar, hoje, pelas leis antigas, era possível terceirizar, mas com regras. Mesmo assim, muitos fugiam à regra. Você sabe, você tem conhecimento, Modesto, principalmente empresas de limpeza e segurança. Quantas vezes eu, como líder sindical, tive que sair correndo atrás dessas empresas para saber onde era a sede delas, porque deixava o pobre trabalhador, falia a empresa, fechava a empresa e ele não recebia FGTS, a sua multa final, o seu recurso do fundo de garantia, ele não recebia seus direitos, não é? E você ia atrás da empresa, a empresa tinha desaparecido, não tinha sede, e aí o que é que fazia? Surgia outra empresa do mesmo dono, pegava aquele trabalhador, contratava de novo sem pagar os direitos anteriores, né? Então agora está generalizada a possibilidade de terceirizar, isso é um risco para o direito trabalhista brasileiro. Secretária, é possível melhorar o acesso da educação, à saúde, sem antes resolver um dos mais graves problemas do país, que é a violência? Fala um pouquinho disso. Mas a violência, Modesto, ela pode ser resolvida, ou pelo menos reduzida, melhor dizendo, se nós tivermos mais qualidade de vida para a população, mais políticas de incorporação da juventude a uma educação qualificada, uma educação decente. Nós estamos vivendo a era da tecnologia, não é? A era da inteligência artificial, e as nossas escolas não estão acompanhando esse padrão tecnológico de tantos avanços. Então, se a gente tem escolas qualificadas, escolas com projeto de educação integral, escola com esporte, com lazer, com cultura, não é? Com ciência, tecnologia, a gente abriga melhor os jovens, dá perspectiva para a juventude e, consequentemente, reduz essa situação alarmante de violência. É uma violência pelo desmando, é uma violência pelo abandono, é uma violência pela marginalização de uma parcela importantíssima da sociedade brasileira, que é a juventude, principalmente, não é? Então, é preciso pensar um projeto de nação. Não é uma questão de um município, de um estado, é de país. Nós precisamos levantar a moral do Brasil,
disputar o nosso país, resgatar a democracia e termos um projeto suprapartidário de nação, porque senão a gente, quando esse projeto de país ele sucumbe, a barbárie toma conta. Não tem como resolver essa equação, né? Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa. A gente poderia ficar aqui mais umas 2 horas para uma pauta. Eu fiz uma pauta aqui, mas não perguntei nem, a gente não discutiu nem um quarto daquilo que a gente deveria ter discutido. E mais a senhora, você tem aí mais 2 minutos, você mais 2 minutos para suas considerações finais. Bom, Modesto, eu quero lhe agradecer. Você, esse tradicional, né, jornalista, essa pessoa que tem tanto dado contribuições para a informação, para que a informação chegue verdadeira à população barreirense. Quero agradecer à Câmara Municipal de Barreiras, né, parabenizá-la por ter uma estrutura como essa, uma televisão que chega aos lares do Oeste Baiano. Quero agradecer a sua equipe, ao vereador Vivi Barbosa, que foi o agente público que nos trouxe até aqui para esse debate tão importante sobre a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. E dizer que nós estamos na Câmara dos Deputados, sempre à disposição da população de todo o estado da Bahia, para erguer as bandeiras da educação, dos direitos da mulher, as bandeiras dos interesses e direitos da juventude e dos trabalhadores e trabalhadoras de nosso estado. Por isso, dizer que para mim é uma honra voltar a Barreiras e ainda essa honra ela é reavivada pela circunstância de estar aqui no Poder Legislativo barreirense, né, pelas mãos do vereador Vivi Barbosa, né, trabalhando e tratando de assuntos que falam de perto a sua vida. Muito obrigada e estamos aqui sempre à disposição de Barreiras. Então, eu quero agradecer à Câmara de Barreiras, à Câmara de Vereadores, quero agradecer a todos os vereadores, em nome do vereador Vivi Barbosa, dizer também, me dirigir a todo o povo dessa cidade, mas em especial às mulheres. Dizer que esse exemplo de Olívia Santana, de Alice Portugal, são exemplos de que nós mulheres podemos e devemos lutar por direitos, por suplantar barreiras, não é? Eu fui por 10 anos vereadora de Salvador, já fui secretária de Educação da minha cidade, da capital baiana, hoje estou secretária de Estado, negra, mulher e vinda de periferia. Então, nós temos que enfrentar o racismo de cabeça erguida, enfrentar o machismo e mostrar que nós somos iguais, independente de raça, de etnia, não é, de gênero. Homens e mulheres podem sim compartilhar o poder, construir juntos uma sociedade mais justa e mais fraterna e mais igualitária. Então, parabéns a todos e todas e vamos continuar na luta por dias melhores. Eu gostaria de agradecer vocês, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar aqui ao nosso programa, agradecer à Câmara de Vereadores, porque sem a Câmara de Vereadores, sem o apoio da mesa diretora, esse programa também não existia. Agradecer você pelo carinho da sua audiência e você pode assistir esse e outros programas também pelo nosso canal do YouTube. Muito obrigado e até o próximo programa.